Olá pessoal, a partir de agora nós vamos começar o estudo da microbiologia, tá? Quando a gente fala em microbiologia, a gente está falando do estudo dos micro-organismos, ou popularmente como eles são chamados de micróbios. Esses micróbios ou micro-organismos, eles são seres muito pequenos, que geralmente quando eles estão na forma individual, quando a gente pega apenas um indivíduo, eles são pequenos demais para visualizar olho nu. Em compensação, quando esses micro-organismos eles conseguem formar colônias, a gente consegue perceber a presença deles mesmo sem o auxílio de microscópio, né, de algum aparelho de aumento visual. Esse grupo de micro-organismos vai incluir as bactérias, os fungos, os unicelulares, que são as leveduras e bolores, que vão causar frieira, micose, os protozoários, as algas microscópicas também fazem parte desses seres, né? Já tiveram casos de intoxicação na hemodiálise por causa dessas algas microscópicas. E também vai incluir os vírus, que vão ser os seres que a gente vai dar mais enfoque nessa aula de hoje. E aí, quando a gente estiver falando de vírus, a gente vai discutir essa questão de vírus ser ou não ser vivo e por aí vai, tá? Quando a gente fala desses micróbios, a tendência é que a gente associe esses organismos a doenças, a infecções, né? a uma série de patologias. E também a degradação de alimentos, né, a degradação de roupas, essas coisas assim. O que não necessariamente é o principal desses micro-organismos. Aqui do lado, eu coloquei uma letra do Arnaldo Antunes, que os Titãs gravaram, a música que chama O Pulso, e ela fala exatamente de várias doenças que são provocadas por micro-organismos, mas aqui não só por micro-organismos, né? Vocês vão trabalhar com isso daqui a pouco. Qual que é a importância dos micro-organismos, no dia a dia? Na verdade, se a gente não tivesse micro-organismo, o ambiente como a gente conhece hoje, a vida como a gente conhece hoje, ela não seria possível. Eles são importantes em várias situações. Por exemplo, as algas elas são base da cadeia alimentar dos cursos d'água, oceano, lago, rio. Então, se eu tirar as algas unicelulares, que a gente chama de fitoplâncton, eu acabo com a cadeia alimentar de todo o ambiente aquático. Além disso, as algas unicelulares elas são responsáveis pela maior parte do oxigênio produzido e utilizado pelos outros seres do planeta, para vocês terem uma ideia da importância desses seres. Quando a gente vai para o solo, a gente tem bactérias e fungos, que são organismos decompositores, eles que fazem a ciclagem da matéria. Então, eles fazem a decomposição dos organismos, ou parte desses organismos, e essa decomposição faz com que os sais minerais, os nutrientes que mantêm os seres vivos, que mantêm os nutrientes na cadeia alimentar, disponíveis, principalmente para os vegetais, que são os primeiros a utilizar isso. Sem esses micro-organismos, não haveria decomposição e a gente não teria disponível os nutrientes na alimentação. Além disso, algumas bactérias elas vivem na raiz de algumas plantas, que elas vão ajudar a sequestrar esse nitrogênio e disponibilizar esse nitrogênio para as plantas. O nitrogênio ele é um dos componentes das proteínas, dos ácidos nucleicos. Então, sem essas bactérias também, a gente não teria o nitrogênio disponível em toda a cadeia alimentar. A gente não conseguiria ter vida como a gente consegue hoje, certo?
Além disso, eles participam, né, de outros tantos processos aí que são importantíssimos na parte ecológica. No caso, né, nós e os outros animais, a gente depende dos micróbios porque a gente tem micróbios espalhados no organismo todo, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. E aqui só está um exemplo, né? Por exemplo, a gente tem certas bactérias, certos micróbios que eles estão presentes no nosso intestino e que eles são essenciais para fabricar vitaminas, eles são essenciais para o metabolismo. Quando a gente estiver estudando bactérias, eu vou passar para vocês um texto da microbiota humana, da importância que isso tem hoje, que os estudos estão mostrando a importância dessa microbiota hoje, produção de vitamina K, né, para coagulação do sangue, enfim. A gente vive numa simbiose, né? Esses micro-organismos que naturalmente existem no nosso corpo, nos locais normais, eles dependem da gente para sobreviver e a gente também depende deles para a nossa sobrevivência. Além disso, os micro-organismos eles têm aplicação comercial, né? Tanto na indústria química, quanto na indústria farmacêutica, para produzir vitaminas, para produzir enzimas, para produzir álcool. Então a gente precisa desses micro-organismos também na indústria, tanto na parte comercial quanto na parte farmacêutica. E é lógico, né, na indústria alimentícia também a gente tem micróbios atuando na produção de vários alimentos, né? Por exemplo, o vinagre, o molho de soja, queijo, iogurte, geralmente esses produtos fermentados, né? Eles utilizam os micro-organismos, bebida alcoólica, então a gente precisa desses micro-organismos também para a produção de vários produtos que são utilizados no nosso dia a dia. Então aqui, né, os 5 tipos principais de micro-organismos, nós temos as bactérias, os fungos, aqui no caso a gente está vendo, né, fungos unicelulares, as amebas, né, que são protozoários, as algas e os vírus. Aqui no caso, o HIV parasitando células TCD4, que a gente viu lá na imunologia. Então, todas as pessoas, como eu falei anteriormente, elas têm os micro-organismos tanto dentro quanto fora do corpo. E esse conjunto de micro-organismos que a gente tem no corpo, a gente chama de microbiota ou flora normal. A quantidade de material genético que a gente tem desses micro-organismos no nosso corpo, se eu juntasse todo esse material genético, ele teria uma quantidade maior do que nossa própria quantidade de material genético. Então é muita coisa, né? São muitos micro-organismos que a gente tem presente no nosso organismo, desempenhando papéis fundamentais aí. A capacidade que esses micro-organismos têm de causar doença e a resistência que a gente pode ter em relação a eles vão ser os fatores que vão determinar se uma pessoa vai ou não ficar doente, né? E aí a gente tem, por exemplo, doenças infecciosas. Quando que eu falo que uma doença é infecciosa? Quando ela vai invadir um hospedeiro que está suscetível a desenvolver aquela doença lá, seja ela qual for. Pode acontecer da gente ter micro-organismos no nosso corpo, mas esses micro-organismos, por uma questão ou outra, sair do ambiente normal deles e colonizar outro. Isso pode também desencadear doenças, né? Uma coisa que está sendo muito falado hoje é dessas doenças infecciosas emergentes aqui, a DIA. Então, o que é uma doença infecciosa emergente? É uma doença nova ou modificada que vai apresentar um aumento na incidência ou no passado recente ou um potencial de aumento no futuro próximo. Acho que, né, a gente está vivendo isso bem intensamente
nos últimos tempos aí. E aqui eu não falei, né, as comunidades bacterianas que formam camadas limosas. O que é isso? Como se estivesse formando uma camada de micro-organismos em cima de uma superfície. E aí, se a gente tem essa camada de micro-organismos em cima de uma superfície, a gente chama isso de biofilme. Isso também é interessante nas indústrias que mexem na parte ecológica, né, de degradação, essas coisas assim, tá? Por enquanto, né, a gente viu que os micro-organismos eles são muito importantes para a manutenção da nossa sobrevivência e a manutenção da sobrevivência do planeta também, da vida como a gente conhece. E aí, na microbiologia, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar esses micro-organismos de forma separada. Mas lembrando que, normalmente, né, como tudo no nosso planeta, um ser, uma entidade depende da outra. E aí a gente vai começar a estudar as primeiras dessas entidades, que são os vírus.